Oi pessoal, e aí, conseguiram fazer os percursos, o pós-ordem e o pré-ordem nessa árvore? A gente vai continuar trabalhando com árvores e depois a gente retoma esse exercício aqui então. Lembrando que quase todos os exercícios com árvores, em particular com árvores binárias de busca, que é o que a gente está trabalhando, árvores binárias onde os nós têm até 2 filhos, e de busca porque os números menores estão à esquerda e os maiores estão à direita. A maior parte desses algoritmos é recursivo, então a gente vai se lembrar de algumas coisinhas. Por exemplo, um exercício clássico que a gente já viu, que todo mundo já viu, na verdade, é a implementação do fatorial recursivo. Então aqui do lado esquerdo a gente tem a fatorial, então 0 fatorial é 1, 1 fatorial é 1 vezes 1, 2 fatorial é 2 vezes 1, 3 fatorial, 4, 5, até o fatorial de n. E a ideia é, eu preciso sempre de um caso mais simples, às vezes chamado de critério de parada, para o meu algoritmo não ficar em loop, e a menor instância, ou caso mais simples, o critério de parada é o fatorial de 0, que é o menor fatorial, e eu já sei resolver, e eu já sei que, por definição, 0 fatorial é igual a 1. E eu desenvolvo os outros fatoriais, e vou tentar buscar o que um fatorial tem a ver com outro de uma instância um pouquinho menor. Por exemplo, o que o fatorial de 5, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tem a ver com o fatorial de 4? Aí quando eu analisar, eu vou perceber que esse aqui é o fatorial de 4. Então 5 fatorial é 5 vezes o fatorial de 4. E vou analisar para ver se essa regra vale para as outras instâncias também. Por exemplo, 4 fatorial. O que o 4 fatorial tem a ver com o 3 fatorial? A mesma coisa, eu acho o 3 fatorial aqui, e 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1 fatorial. E 1 fatorial é 1 vezes 0 fatorial. E eu consigo aí descobrir essa fórmula aqui, a fórmula recursiva. Então, quanto vale n fatorial, então? Além dessa forma, enfim, clássica, né? Eu tenho a forma recursiva que eu acabei de achar. N fatorial, quanto vale n fatorial em função de uma instância menor? Em função de n menos 1 fatorial. N fatorial é n vezes n menos 1 fatorial. Em outras palavras, um princípio que a gente chama de indução da matemática, que tem a ver com tudo isso da recursão. Uma outra forma de ver, que é bem o que a gente vai usar nos nossos algoritmos, é que a gente vai propor uma solução genérica para um fatorial de n, por exemplo, supondo que eu já sei resolver uma instância um pouquinho menor. Eu já sei quanto vale n menos 1 fatorial, ok? Bom, no caso da implementação, vou colocar primeiro o nosso caso mais simples, o critério de parada, aquele que eu já sei resolver, eu já sei a resposta. Então, quero calcular o fatorial de n. O fatorial de n também é um inteiro, né? E n também é um inteiro. Estou supondo aqui que eu só vou entrar com n's não negativos. Bom, então eu vou testar o caso mais simples. Se n é igual a 0, quanto vale o fatorial de 0? 1, por definição. Else, embora esse else a gente já discutiu isso, ele é opcional, porque se o n for 0 eu já entrei nesse caso, eu nem vou aqui para baixo. Então, se eu quero o fatorial de 0, o fatorial de 0 é 1. Se não, qual é o meu caso geral? Quanto vale o fatorial de n? O fatorial de n é n vezes o fatorial de n menos 1. Ou seja, eu suponho que eu já sei calcular o fatorial de n menos 1. E a própria recursão vai fazendo isso. A gente fez o teste de mesa na semana passada e viu, por exemplo, que se eu pedir lá na main o fatorial de 3, eu vou executar aqui, na primeira instância, na primeira caixa de execução, o n vai valer 3, eu vou vir aqui executar, o n não é 1, não é 0, desculpa. Então, quanto a função vai retornar? N, que é 3,
vezes o fatorial de 2. O fatorial de 2 é uma função, preciso executar, abre uma caixa de execução para calcular o fatorial de 2. Dentro dessa caixa, o parâmetro, o n é 2. Vou executar, o n não é 0, fatorial de 2 é 2 vezes fatorial de 1. Abro uma caixa para o fatorial de 1. N não é 0, fatorial de 1 é 1 vezes fatorial de 0. Abro uma caixa para o fatorial de 0. 0 eu sei resolver. Aquela caixinha do fatorial de 0 é 0, fatorial de 1 é 1 vezes 0, fecho a caixa, volto para de cima, fatorial de 2 é 2 vezes a caixinha do fatorial de 1, 2 vezes 1, 2, fecho a caixa, volto para a caixa de cima, fatorial de 3 é 3 vezes o fatorial de 2, que eu acabei de calcular como 2, fatorial de 3 é 6, e retorno para mim. Bom, a gente vai usar esse mesmo princípio para os nossos algoritmos com árvores. Por exemplo, aqui no primeiro exemplo eu quero saber quantos nós tem a árvore. Quantos nós tem uma árvore? Essa árvore podia ser enorme para cá, enorme para lá, podia ter alguns ramos com um filho só, enfim, eu não sei como é que está. Quero saber quantos nós tem essa árvore. Poxa, eu não sei nem como começar. Ah, mas eu sei que o meu algoritmo deve ser recursivo. Que meu algoritmo recursivo tem duas partes. A parte do caso mais simples e a parte do caso geral. Então eu vou pensar, qual é o caso mais simples? Qual é a árvore mais simples? Árvore vazia. Quantos nós tem uma árvore vazia? Uma árvore vazia tem 0 nós. Esse é o caso mais simples. Então no caso mais simples eu já sei que a árvore vazia tem 0 nós. No caso geral, eu tenho uma árvore qualquer. Ah, mas eu já sei quantos nós tem nessa subárvore. Quantos nós tem nessa subárvore? É a quantidade de nós da árvore da raiz seta esquerda. Eu vou usar a recursão. Também já sei quantos nós tem nessa árvore aqui. Quantos nós tem nessa árvore? É a quantidade de nós da subárvore direita. Ou seja, a chamada recursiva para a minha função. Quantidade da raiz seta esquerda. Então eu já sei quantos tem aqui. Quantidade da raiz seta esquerda, já sei quantos tem aqui. Quantidade da raiz seta direita. Então quantos nós tem na árvore toda? Isso aqui, mais um nó da raiz. Vamos ver como fica o nosso algoritmo. Então esse é o nosso algoritmo da quantidade de nós. Então primeiro caso mais simples. Bom, quantidade de nós, vou passar a raiz. Quantidade de nós é um valor inteiro. Caso mais simples. Árvore vazia. Se a raiz for null, quantos nós tem uma árvore vazia? 0 nós. Else, que também é opcional, porque se a árvore for vazia eu já retornei. Numa árvore não vazia, quantos nós eu tenho? Eu tenho um nó, que é a raiz, mas a quantidade de nós que eu tiver na subárvore esquerda, mais a quantidade de nós que eu tiver na subárvore direita. Legal? Bom, proponho para vocês pegarem uma árvore e fazerem um teste de mesa nesse algoritmo também. E um algoritmo que eu vou pedir para vocês nas atividades é como é que eu transformo esse algoritmo da quantidade de nós para um algoritmo que vai somar todos os valores dos nós. O que eu alteraria aqui? Para cada nó que eu tenho, eu somo 1. E se eu fosse somar 10 para esse, 5 para esse, 15 para esse, o que eu faria? Ok? Esse vai ser um dos exercícios das atividades. Bom, nosso segundo algoritmo é um algoritmo que vai consultar a árvore. Eu quero saber se um nó pertence à árvore. Por exemplo, eu quero saber se o 7 pertence a essa árvore. Caso mais simples, se a árvore for vazia. O 7 não pertence à árvore vazia. Esse é o caso mais simples. Caso geral. Eu quero saber se o 7 pertence a alguma árvore. Como é que eu faço? A primeira coisa, o 7 pode ser a raiz da árvore. Se o 7 já for a raiz da árvore, o raiz seta-chave, já achei também, né? Ou seja, o 7 pertence à árvore. Depois, se não for, eu vou ter que comparar. Olha, se o 7 for menor que o 10, eu vou ver se o 7 pertence, vou procurar só do lado esquerdo. Como é que eu procuro do lado esquerdo? Se a nossa função chama pertence, eu quero saber se o 7 pertence
a subárvore esquerda, se o 7 pertence à raiz seta esquerda. Mas se o 7 for maior que a raiz, eu vou ver se o 7 pertence à subárvore direita. Vamos ver como fica o nosso algoritmo. Antes da gente ver o nosso algoritmo, uma coisa que sempre aparece nas árvores, quando eu vou testar o caso mais simples, é a árvore é vazia, raiz é igual a null. Lembra que null é zero e zero é falso. Para o C em particular, zero é falso e qualquer número diferente de zero é verdadeiro, é true. Então, se eu vou testar se a árvore é null, se a árvore é vazia, eu posso perguntar se a árvore é falsa, que é o que eu estou usando aqui. Então, em vez de eu dizer, árvore é igual a null, árvore é igual a zero, eu pergunto, árvore é falsa? Ou seja, note árvore, não raiz. Raiz é igual a null, ok? Raiz é igual a zero. Bom, é uma variação, é legal a gente ver isso, porque a gente às vezes vai ver código dos outros e vai estar assim, em vez de perguntar se raiz é igual a null. Bom, então vamos ver. Um número pertence à árvore? Caso mais simples. Se a árvore for vazia, o número n não pertence à árvore. Então, a nossa função é pertence n à árvore. Eu quero saber se n pertence à árvore. A função vai ser inteira. Eu vou retornar zero, vou retornar falso, se o n não pertence à árvore. E vou retornar verdadeiro, vou retornar 1 se pertencer. Então, no caso mais simples, árvore vazia, o n não pertence à árvore. Segunda coisa, se o n for igual à raiz seta-chave, achei já o n na raiz. Já consigo retornar também. Retorno 1, retorno verdadeiro. n pertence à árvore. Depois eu vou testar. Se n for menor que a raiz seta-chave, eu vou procurar do lado esquerdo. Vou retornar pertence n à raiz seta esquerda. E se não, else, que está oculto também, ou seja, já perguntei se n é igual à raiz, se n é menor que a raiz. Então, se n for maior que a raiz, eu vou retornar pertence n à raiz seta direita, se o n pertence à subárvore direita. Uma observação que vale aqui é que a gente se lembra dos nossos algoritmos recursivos anteriores, que quando a função recursiva não for void, sempre que eu for chamar a função, eu vou dar return função. Nesse caso aqui, eu vou dar return pertence. Porque quando eu for abrindo as caixas de execução, e a última caixa de execução concluir pertence ou não pertence, retorna 0, retorna 1. Esse retorno tem que ficar sendo passado por todas as instâncias, todas as caixas de execução, para chegar até a main. Então, por isso que quando a função não é void, em todas as chamadas eu dou return para as funções irem retornando para a instância de cima e a resposta chegar até a main. Ok? Vou pedir para vocês também fazerem um teste de mesa nessa função e façam de dois jeitos. Um testando com um número que pertence à árvore e um testando com um número que não pertence à árvore. Finalmente, a gente vai para um terceiro exemplo. O terceiro exemplo que vai permitir a gente implementar esses algoritmos e começar a testar. Esses algoritmos de manipulação de árvores, para ver quantos números existem, se o número está lá, qual é a soma dos valores, pressupõe uma árvore. Então eu preciso construir uma árvore. E é esse o nosso algoritmo agora. É um algoritmo que insere um número n numa árvore de busca. Tá? Então vou inserir um número. A nossa observação é que essas árvores elas são muito usadas para busca, por exemplo, para índices de bancos de dados. E a ideia é que um campo-chave do banco de dados, por exemplo, seja unívoco, seja único, não tenha repetição. Então, por isso que muita gente cadastra com CPFs, por exemplo, ou com códigos, para não ter repetição de CPF. Não ter duas pessoas com o mesmo CPF ou dois produtos com o mesmo código, por exemplo. Portanto, a gente não costuma inserir números repetidos na árvore. Se a gente quisesse inserir, a gente podia fazer uma lista ligada aqui numa outra dimensão com ponteiro prox, mas enfim, isso é um assunto para a gente falar num outro momento. Portanto,
Pelo menos por enquanto a gente não insere números repetidos na árvore. Beleza? Então vamos lá. Quero inserir um número n numa árvore binária de busca, como essa aqui. Como é que eu começo? Caso mais simples, depois caso geral. Ok? Como é que eu insiro um número numa árvore vazia? Se a árvore estiver vazia, como é que eu insiro um número? Igual com lista ligada. Para eu inserir um número, um novo nó na árvore, eu tenho que alocar espaço. Eu tenho que dar malloc no nó e preencher esse nó. Então vamos ver como é que fica o algoritmo. Aqui o nosso algoritmo é void, ele não vai retornar nada. Se vocês quiserem retornar para ver se deu certo a inserção, por exemplo, se o número já estava lá, você pode retornar um outro valor. Se der Stack Overflow, você pode retornar outro valor, você pode alterar. Essa versão aqui, eu tenho uma função void, tem um procedimento. Então, nossa função chama insere, eu vou inserir um número n numa árvore. Lembra que como eu vou alterar a árvore, assim como quando eu ia alterar a lista ligada, eu passo esse parâmetro por referência. Então lá na main eu vou colocar o endereço e-comercial da árvore, e-comercial raiz. E dentro do algoritmo, dentro da função, eu pego com um asterisco. Como raiz já era ponteiro, já tinha um asterisco, eu pego com 2 asteriscos. E dentro da função, toda vez que eu for me referir à árvore, toda vez que eu for me referir à raiz, vai ser asterisco raiz. Legal? Igualzinho quando a gente fazia com lista ligada. Bom, então, raiz, como eu vou alterar a árvore, passei por referência, passei o endereço e peguei com um ponteiro. Como é que é o algoritmo aqui? Primeiro, o caso mais simples. Primeiro eu vou testar se a árvore é vazia. Voltei para o nosso teste padrão, em vez de not asterisco raiz, vou testar. Raiz é igual a null? Árvore é vazia? Se a árvore for vazia, eu preciso alocar espaço para colocar o elemento, para colocar o novo n. Então eu vou fazer raiz recebe malloc do nó. Então o size of nó vai contar quantos bytes tem a minha struct nó. Por exemplo, tem 4 bytes para a chave, 4 bytes para o ponteiro da esquerda, 4 bytes para o ponteiro da direita. Tem 12 bytes. Então, o tamanho do nó é 12, ele vai dar um malloc em 12 bytes para mim. A gente se lembra que o malloc retorna um ponteiro para null. Então, como esse endereço aqui, ele retorna o endereço do primeiro byte. Como nesse endereço eu vou armazenar um nó, eu vou fazer um cast para nó asterisco. Tá ok? Então, a gente se lembra que o malloc, quando não tem espaço no heap, eu tinha colocado stack aqui, é heap, a gente sabe, ele vai retornar null. Então é isso que eu vou testar. Se o malloc retornou null, o raiz ficou sendo null, eu vou retornar, simplesmente. Como minha função é void, eu não vou retornar nenhum código de erro. Eu simplesmente não vou avançar. Se eu avançar é porque eu consegui dar o malloc, vou preencher o novo nó. O novo nó tem 3 campos. No campo chave, eu vou colocar o n, o valor que eu quero inserir. No campo esquerda e no campo direita, vou colocar null. Esse é o caso mais simples. No caso geral, eu vou ver se o n for menor que o raiz seta-chave. Exemplo, se eu for inserir o 2 é menor que o raiz seta-chave. Onde é que eu vou inserir o 2? Eu vou inserir o 2 aqui na subárvore esquerda. Como é que eu codifico? Insere o n na subárvore esquerda. Lembrem sempre que como o nosso raiz foi passado por referência, toda vez que eu disser raiz, vai ser asterisco raiz. Vou inserir na subárvore esquerda, vai ser asterisco raiz seta esquerda. Lembrem que quando eu tiver um subcampo aqui, o asterisco raiz, no asterisco raiz, os parênteses são obrigatórios. Ok? Então, asterisco raiz, entre parênteses, seta esquerda. Como esse parâmetro eu passei por referência, e comercial nele. Depois, se eu estiver inserindo um número, o número 17, o número 17 é maior que o raiz seta esquerda, o que eu vou fazer? Vou inserir o n, vou inserir o 17 no lado direito. Ou seja, se o n for maior que a raiz seta-chave, o que eu faço? Insiro o n do lado direito. Insiro o n no raiz seta direita. Ok? Está implícito aqui, se
o n for menor, eu insiro do lado esquerdo. Se o n for maior, insiro do lado direito. E se o n for igual, não está explícito, está implícito, não faço nada. Simplesmente não insiro. Podia também colocar um outro código aqui, depois, se a minha função fosse int, podia retornar 0, por exemplo, que foi falso. Ok? Nesse caso aqui, como eu não preciso retornar nada, eu simplesmente não faço nada se o usuário pedir para eu inserir um número que já existe na árvore. Beleza? 3 segundos, 8 minutos. Bom, pessoal, vamos fazer um teste de mesa, então. Vamos supor que a árvore começou vazia. Então, lá na main, eu declarei uma variável raiz, inicializei a variável como null. Raiz recebe null. E já li um n, um número n inteiro, já dei scanf e o usuário digitou 10. Essas variáveis são variáveis da main, ficam na pilha, como a gente sabe, na stack. Então, aqui está o código executável, que eu estou chamando de texto. Aqui está a área de pilha, então as variáveis locais estão na pilha. A variável raiz está no endereço 100 e vale 0, vale null. A variável n está no endereço 104 de memória e vale 10. Vou executar. Então, lá na main, vou chamar insere o número 10, o número n, na raiz, endereço de raiz. Ok? Esse insere vai ser executado, preciso abrir uma caixa de execução para o insere. A gente sabe que na chamada das funções, todos os parâmetros e as variáveis locais das funções são colocados na pilha. Então, eu vou ter, de novo, um n aqui e uma variável que vai chamar raiz. Dentro dessa função, sempre que eu for me referir ao n, é esse n aqui de baixo. E toda vez que eu me referir à raiz, vai ser essa raiz aqui. O que eu passei como parâmetro? N. Quanto vale n? N vale 10. Vou colocar o 10 aqui. O que eu passei como segundo parâmetro? Endereço de raiz. Bom, raiz está aqui, ó, vale null. Mas qual é o endereço de raiz? 100. Então, aqui no e-comercial raiz, eu passei 100, que é o endereço da raiz. Ok? Então, aqui, ó, vou colocar 10 e 100. E vou aqui executar. Vou lá executar, vou testar. Asterisco raiz é igual a null? Bom, quanto vale raiz? Vale 100. Asterisco raiz, eu vou seguir um ponteiro até o endereço 100. Eu vou seguir um ponteiro até o endereço 100. Lá no conteúdo do endereço 100, conteúdo do endereço 100 é igual a null? É igual a null. Então a árvore está vazia. Então eu vou entrar aqui no caso mais simples. O que eu vou fazer? Vou dar um malloc. O malloc vai ser feito aqui na área de heap. Então, vou descobrir uma região de memória que tem espaço suficiente para dar malloc, por exemplo, 12 bytes. Suponho que eu achei um espaço no endereço 500. O malloc aloca os 12 bytes e retorna o endereço do primeiro byte, que é o 500. O que eu faço com esse retorno do malloc? Vou colocar no asterisco raiz. Raiz vale quanto? 100. Asterisco raiz, eu sigo um ponteiro até o endereço 100, que está aqui, ó. E lá que eu ponho o 500. Portanto, raiz fica valendo 500. Asterisco raiz é igual a null? Ó, raiz vale 100, asterisco raiz vale 500. Então, não é null, eu consegui dar um malloc, portanto. Então, agora eu vou preencher. Asterisco raiz seta-chave recebe n. Ó. Raiz vale 100, asterisco raiz vale 500. Legal. Asterisco raiz vale 500, seta-chave. Então, eu vou seguir uma outra seta lá para o endereço 500. Lá no endereço 500, eu tenho o campo-chave, o campo esquerda e o campo direita. 4, 8, 12 bytes. No campo-chave, eu ponho o n, que é 10. Da mesma forma, no asterisco raiz seta esquerda e no asterisco raiz seta direita, eu ponho null. Portanto, raiz é 100,
asterisco raiz, siga um ponteiro lá para o endereço 100, é 500. Seta, siga um outro ponteiro, seta lá para o 500, seta chave, seta esquerda e seta direita. No seta esquerda eu ponho null e no seta direita eu ponho null. E termino. Entrei no if, não vou entrar no else. Ok? Resultado, eu fiquei com... quando eu terminar aqui, todos os parâmetros e as variáveis locais são desalocadas. Então, ó, o n e o raiz dessa chamada são desalocados. O que eu fico na main é com a raiz e com o n. Olha, a gente vê que o raiz mudou de valor. Por isso que eu tinha passado o raiz por referência. Raiz valia null, agora vale 500. Vou desenhar aqui do lado esse nó aqui que a gente alocou. Esse nó aqui, ele vale 10. No esquerda tem o null, no direita tem o null. Esse nó aqui foi alocado no endereço 500. Você vê que lá na main, a variável raiz, que valia 0, que valia null, agora vale 500. E, portanto, a gente pode representar que o raiz vale 500, portanto, ela está apontando para esse nó, porque ela contém o endereço desse nó. Ok? Vamos fazer um segundo teste agora. Agora a gente já tem o 10 na árvore, a gente vai fazer uma chamada recursiva. Então, lá na main, agora, eu vou chamar o insere de novo. Insere, vou inserir o 15, o n, desculpa, no asterisco raiz. Dessa vez, o nosso n é 15. Essas variáveis não existem mais, eu não vou apagar porque eu vou reaproveitar esse espaço. E o endereço da raiz, ó, continua sendo 100. O conteúdo é 500, o endereço é 100. Então, o endereço da raiz continua sendo 100. Lá na main, portanto, eu li um outro valor n para inserir na árvore, agora eu li 15. Então, aqui, o meu n está valendo 15. Tá ok? Vou colocar aqui na frente para não apagar, para a gente manter a memória do que já aconteceu. Vou lá executar. Agora eu vou inserir o 15 na raiz. Vou lá executar. Caso mais simples, vou perguntar se a minha árvore é vazia. Asterisco raiz é igual a null? Bom, quanto vale raiz? 100. Desculpa. Antes disso, quando eu vou executar, vou fazer uma cópia de todos os parâmetros e todas as variáveis locais. Os parâmetros, o meu n é 15. Vou aproveitar esses aqui de baixo. E a minha raiz, meu segundo parâmetro, que eu passei o endereço da raiz, continua sendo 100. Ok? Dentro dessa função aqui, eu vou usar esses parâmetros aqui. Beleza? Bom, vou lá executar. Primeira coisa, vou testar se a árvore é vazia. Asterisco raiz é igual a null? Bom, dentro dessa instância aqui, minha raiz vale 100. Minha raiz vale 100. Asterisco raiz, eu vou seguir um ponteiro lá para o endereço 100, ok? Esse ponteiro aqui. Asterisco raiz é null? Não, agora é 500. Então minha árvore não está vazia. Não vou entrar no caso mais simples. Eu vou para o else. Bom, então a árvore não era vazia. Agora a gente vai ver se a gente vai inserir o n na subárvore esquerda ou na subárvore direita. Vamos comparar o n, o 15, com asterisco raiz seta-chave. n é o 15, raiz é 100, asterisco raiz, siga um ponteiro para raiz 500, seta, siga uma seta, dentro desse campo aqui, dentro desse registro, eu tenho seta-chave, seta esquerda e seta direita. n, que é o 15, é menor que o raiz seta-chave? Não. Então não vou inserir do lado esquerdo. Vou comparar, n é maior que o raiz seta-chave? É. O n e o 15 é maior que o raiz seta-chave. Então, vou inserir o n no e comercial, asterisco raiz, seta direita. Vamos ver como ficaria isso. Então, vou inserir, vou fazer uma chamada, insere n nesse parâmetro aqui. Vamos ver quanto esse parâmetro vale.
Asterisco raiz. Bom, nossa raiz é 100. Asterisco raiz vale 500. Asterisco raiz seta direita. Então, asterisco raiz é o 500, seta, siga uma seta até o endereço 500, onde tem o registro. Lá tem o campo chave, esquerda e direita. Olha, o campo direita é esse aqui. Então, asterisco raiz seta direita é esse último campo. O que eu vou fazer com esse campo? Vou pegar o endereço. Então, se o endereço aqui desse primeiro campo era 500, o desse é 504, o desse é 508. Ok? Estou supondo que tanto os inteiros quanto os endereços têm 4 bytes cada. Então, aqui eu vou colocar 508. Insere é uma função, precisa ser executada. Eu vou abrir uma caixa de execução para executar esse insere. Dentro dessa caixa, o n vale 15, é o mesmo n. E o segundo parâmetro, o raiz, vale 508. Como a gente sabe, em cada execução, eu vou fazer uma cópia aqui na pilha dos parâmetros e das variáveis locais. Vou fazer em vermelho o n e o raiz. Como n eu passei o 15, sempre estou inserindo o 15, e o segundo parâmetro raiz passei 508. E vou executar essa instância. Dentro dessa instância o n é 15 e o raiz é 508. Vou executar. Lembram que eu estou passando esse ponteiro aqui da direita. Eu estou inserindo o 15 do lado direito. Essa subárvore é vazia. Então vamos ver como o programa reconhece isso. Vou lá executar. Estou nessa instância. Vou perguntar, asterisco raiz é igual a null? Olha, dentro dessa instância, minha raiz vale 508. Asterisco raiz, eu vou seguir um ponteiro, asterisco, até o endereço 508. Olha, o endereço 508 é esse aqui. Asterisco raiz é igual a null? É igual a null. Olha, é igual a null. A subárvore direita é igual a null. O que eu vou fazer então? Caso mais simples. Vou dar um malloc no número de bytes no nó. Então eu vou dar um malloc em mais 12 bytes. Vou supor que eu dei um malloc no endereço 600. O malloc vai retornar o endereço do primeiro nó, do primeiro byte, que eu vou colocar em asterisco raiz. Quanto é asterisco raiz? Bom, raiz é 508. Asterisco raiz, eu vou seguir até o endereço 508 e lá que eu vou colocar o retorno do malloc. O retorno do malloc foi 600. Então aqui vai entrar o 600. Beleza? Vou testar. Asterisco raiz é igual a null? Tipo, não consegui alocar? Ó, raiz é 508. Asterisco raiz é esse cara aqui, ó. Seguir lá para o endereço 508. É igual a null? Continua igual a null? Não. Então eu consegui alocar, não deu heap overflow. Vou preencher, portanto. Asterisco raiz seta chave recebe n. Então raiz é 508. Asterisco raiz é o 600. Seta. Vou seguir uma seta até o endereço 600. Lá eu tenho o campo seta-chave, seta esquerda, seta direita. No campo seta-chave, coloco o n, que é o 15. No campo seta esquerda e no campo seta direita, coloco o null. Entrei no if, no caso mais simples, não entro no else. Terminei aqui, fecho essa instância, desaloco esses parâmetros aqui. Volto para a instância anterior. Na instância anterior, ó, eu tinha chamado insere na direita. Termino também. Termino, fecho essa instância também e também desaloco esses parâmetros aqui. Continuo só com os parâmetros da main e os parâmetros da main não sofreram alteração. Os parâmetros da main, a raiz continua valendo 500. E vamos ver aqui, ó, no registro, no endereço 500 de memória, eu continuo no campo chave tendo o valor 10, no campo esquerda tendo o valor 0, no campo direita eu passo a ter 600.
Tenho também mais um nó que eu acabei de alocar. Vou desenhar aqui, ó. Esse nó está no endereço 600. No campo chave dele, eu tenho 15. No campo esquerda e no campo direita, tenho null. Olha, mas aqui no campo direita da raiz tem 600. 600 é exatamente o endereço desse nó. Então eu vou indicar assim, ó. Esse cara aqui, a ponta, tem o endereço desse nó. Então é assim que ficou a nossa árvore. Legal? Esse foi o nosso teste de mesa. Então vou pedir para vocês implementarem, fazerem o seu próprio teste de mesa e colocar em outros números também na árvore. Eu tinha pedido para vocês fazerem o teste de mesa. Lembra que a gente, quando viu recursão, a gente fez também um teste de mesa sem ter que abrir as caixas de execução, só pela observação do algoritmo. Vamos usar a mesma técnica para árvores. Por exemplo, no caso do percurso em ordem, vamos lembrar. Quero percorrer em ordem essa árvore, vou ver se a raiz for diferente de null, se a árvore for vazia, não vou fazer nada. Se não, vou percorrer primeiro a subárvore esquerda, depois vou imprimir a raiz, depois a subárvore direita. Como é que eu podia fazer um teste de mesa? Vou observar a minha árvore e o meu algoritmo. Essa árvore aqui, ela é diferente de null, então eu vou entrar no if. Dentro do if, o que eu vou fazer? Vou chamar em ordem da raiz seta esquerda. Então, ó, primeiro eu vou fazer a subárvore esquerda. Vou percorrer a subárvore esquerda. Depois, o que eu vou fazer? Print na chave. Print na chave, a chave vale 10. Depois, o que eu vou fazer? O em ordem na raiz seta direita. Vou chamar recursão do lado direito. Ok? Bom, dentro da subárvore esquerda, quem que é a subárvore esquerda? Essa aqui, ó. Dentro da subárvore esquerda, o que eu faço? Eu vou executar, ela não é vazia. O que eu vou fazer? Chamar em ordem da parte esquerda, ó, tá? Em ordem da parte esquerda, vou colocar em outra cor, da parte esquerda. Depois, imprimo a raiz dessa subárvore é 5. Depois, imprimo o lado direito. Ok? Lado esquerdo, quando eu for executar, o lado esquerdo é 1. O que eu vou fazer? Chamar em ordem da esquerda, que é null. 1 seta esquerda é null, não vou fazer nada. Imprimo o 1. Lado direito também é null, não vou fazer nada. Do lado direito, 7 também. O lado esquerdo é null, imprimo a chave, que é o 7. E o lado direito é null também. Vou fazer a recursão para o lado direito. Qual é o lado direito? É essa subárvore aqui. Como é que eu executo? Ó, essa subárvore é diferente de null. Vou executar primeiro o lado esquerdo, que é o 12. Depois a raiz, que é o 15. Depois o lado direito, que é o 18. Legal? Lembraram? Vamos fazer mais um. Vamos fazer o pré-ordem. Suponha, então, agora que o print esteja em primeiro lugar aqui. Tá? Então, primeiro é o print, depois é o lado esquerdo, depois é o lado direito. Vou fazer o percurso em pré-ordem. Então, aqui esse é o percurso em ordem, que é o mesmo que a gente já tinha feito na semana passada. No percurso pré-ordem, vou executar em cima dessa árvore. Vou executar aqui. A árvore é diferente de null, vou entrar no if. No if, o primeiro comando é imprimir a raiz. Então, imprimo a raiz é 10. Depois, vou imprimir o lado esquerdo. Depois, vou imprimir o lado direito. Do lado esquerdo, ó, a subárvore esquerda é essa aqui. Do lado esquerdo, a árvore não é vazia. Primeira coisa que eu vou fazer, imprimir a chave, a raiz, que é o 5. Depois, a subárvore esquerda, que é o 1. Depois, a subárvore direita, que é o 7.
Na subárvore direita, que é essa aqui, o que eu vou fazer? Primeiro a raiz, que é o 15, depois a subárvore esquerda, que é o 12, depois a subárvore direita, que é o 18. Espero que vocês tenham achado isso no teste de mesa. E no caso do percurso pós-ordem, no percurso pós-ordem, eu vou supor que o print está após a subárvore esquerda e a direita, no final aqui, como terceiro comando. Como é que seria a execução, sem fazer as caixas de execução? Vou fazer para essa árvore de novo, a árvore não é vazia. Primeira coisa que eu vou fazer, subárvore esquerda, depois subárvore direita, depois a raiz, depois o print da raiz, raiz 10. Dentro da subárvore esquerda, que é essa aqui, que eu faço primeiro? Primeiro a esquerda, 1, depois a direita, 7, depois a raiz, 5. Na subárvore direita, o que eu faço? Primeiro o lado esquerdo, que é o 12, depois o lado direito, que é o 18, depois que é a raiz, depois a raiz, que é o 15. Ok? Espero que vocês tenham achado esses resultados e se lembrado que a gente consegue também fazer a execução, fazer a simulação, sem precisar necessariamente usar aquela técnica das caixas de execução. Ok? Essa foi então nossa segunda aula sobre árvores binárias de busca, já fazendo alguns algoritmos, já começando a manipular as árvores, montando, já sabiam fazer a inserção. Vou sugerir para vocês que vocês montem um programinha menu, com menuzinho de inicializar antes do menu a árvore como null, como a gente fez nas listas ligadas, e coloquem um menuzinho para essas funções, de inserir um elemento na árvore, ver a quantidade de nós da árvore, consultar e assim por diante. Vou deixar alguns exercícios na pasta atividades para vocês. E é isso aí. Até a semana que vem.